Olá, olá, terapeutas e buscadoras de si mesmas. Estou aqui, vou começar a transmitir a live. Só vou começar aqui no Meeting. Olá, olá, terapeutas e buscadoras de si mesmas. Sejam muito bem-vindas a essa live. Hoje eu vou falar para vocês sobre o que ninguém ensina para sustentar grupos terapêuticos. É fácil, né? Fazer um grupo terapêutico, mas, porém, todavia, entretanto, tem umas questões aí que a gente precisa ver. Grupo, gente, não é juntar pessoas. Tá? E eu começo por aqui porque essa é uma ilusão muito bonita. É uma das ilusões mais bonitas, né, e mais perigosas dentro, né, desse universo de grupos terapêuticos. E por que eu falo que é bonita? Porque nasce do amor, da vontade sincera ali de acolher, de oferecer um lugar, de criar rede, né? Mas ela é perigosa. E perigosa por quê? Porque quando a gente acredita que basta reunir pessoas e abrir a roda, né, que é criar um grupo terapêutico. Mas a gente confunde cuidado, né, o cuidado ali com ausência de contorno. Tá? Então, são coisas ali pra gente observar. Tá? Juntar as pessoas, o que é juntar pessoas? É organizar cadeiras. É sustentar grupos, é organizar a humanidade, é organizar processos psicológicos, físicos ou também, dependendo do grupo, espiritual, né? Então, isso é sustentar. Porque juntar pessoas é fácil, né? Quem for assistir essa live depois vai ver que temos uns slides aí lá, a gravação vai estar disponível lá no YouTube. Tá? Então, porque juntar pessoas é fácil. O difícil e o terapêutico é sustentar pessoas, processos humanos, né? Sustentar pessoas, né? Ali já está dizendo tudo, né? Porque o que acontece? Cada ser humano tem seu ritmo diferente, suas feridas diferentes, expectativas diferentes, o desejo de pertencer, o medo de se expor, né? A pressa de resolver, né? Aquele silêncio que pesa, a fala que ocupa tudo, né? Então, vira aí eu preciso falar para existir, ou eu preciso calar para não ser ferida. Então, tudo isso é algo que aparece ali no manejo terapêutico, né? No conduzir grupos. Então, pode virar, né? O desejo de pertencer, ali o desejo o medo, na verdade, de ser vistas demais, né? A pressa de resolver, o impulso ali de salvar aquelas pessoas, aquela pessoa, aquele grupo, né? Mas o grupo liberta, né? O grupo terapêutico, ele liberta, ele é maravilhoso. E é por isso que quando alguém diz, eu quero fazer grupos, eu sempre ouço uma pergunta ali escondida por trás disso, né? Eu quero conduzir um processo ou eu quero reunir pessoas, né? É diferente, né? Porque grupo terapêutico não é um evento. É um evento também, mas, né, não é só um evento, é um campo. E o campo, ele não se sustenta com carisma, o campo, ele sustenta com estrutura. Então, quando você entende isso, uma coisa muda por dentro de você, né? Você para de procurar a técnica perfeita e começa a procurar o contorno. Sempre que eu falo contorno, visualize ali a mandala, a borda da mandala, tá? Eu tô olhando aqui, eu fui olhar a tela do celular e vi o desenho aqui da Brígide, né? Então o contorno é o que transforma um grupo de encontro bonito. É um processo seguro, né? Então o encontro é bonito para um processo seguro. E é muito importante entender isso, tá?
Conduzir grupo é sair dessa bagunça, né? Tirar essa bagunça e ir numa mandala harmônica espiralada, né? Esse desenho aqui, Dauri. Gente, tem muito desenho da Bri. Ó, vou deixar um menos bagunçado, vai. Pronto. Quando o grupo não nasce com estrutura e triagem, os riscos eles quase nunca aparecem no começo. Né? Os riscos mais sérios de um grupo, esqueci de mudar aqui o slide, ó. Então, quando o grupo não nasce com estrutura e triagem, os riscos quase nunca aparecem no começo. O que acontece com isso? Existem alguns processos, né? Alguns riscos que são sérios. E um grupo, ele raramente aparece no começo, né? Dentro de um grupo. Eles aparecem quando o grupo ele começa a aprofundar. Quando o campo ali, quando o campo, o chão ali esquenta, quando o humano se revela, quando a confiança ali pede prova, né? E esses riscos, eles seguem uma certa lógica, né? Porque quando falta direção e quando falta o contorno, o grupo ele tenta se organizar sozinho. Só que o organizador invisível do grupo, quando não há facilitadora sustentando, costuma ser, sabe o quê? A ansiedade. E a ansiedade, quando é coletiva, é uma força que produz muita coisa, mas quase nunca produz a integração daquilo, do que está sendo vivido. Então vamos nomear aí esses riscos com mais clareza, porque quando a gente nomeia, a gente consegue entender, a gente consegue lidar, né? E é um primeiro ato ali de você se proteger. Então os riscos são excesso emocional, falta de direção, insegurança do campo, de todos os participantes e da facilitadora, e a sensação de abandono e caos grupal. O invisível que se acumula. Eu tô tentando ler o slide, tá bem pequenininho. Vamos começar pelo excesso emocional. Porque sem borda, sem contorno, a intensidade ela transborda. Muita abertura, pouca integração. Muito aconteceu e pouco se organizou. Então acontece esse excesso emocional, né? É uma intensidade ali sem recipiente, tá? Então acontece assim, uma história puxa a outra, uma emoção puxa a outra, né? O encontro vira um avalanche, alguém chora e alguém sente que precisa chorar também para existir, para ser vista, né? Alguém se abre demais e no dia seguinte ali está envergonhada. Então, às vezes tem grupos que tenta salvar com conselhos, e aí, por trás disso, né, ou em contrapartida, tem uma facilitadora tentando dar conta de tudo ali com interpretação, né, ou um acolhimento ali infinito, né, e no fim todo mundo sai aberto demais. Essa é a lógica, né, esse é o fim de tudo. Então, o excesso emocional, ele tem um efeito paradoxal, vamos dizer, né? Porque parece conexão, mas aí vai produzir um retraimento para depois, né? Um retraimento ali naqueles indivíduos. Porque quando não há o contorno, quando não existe contorno, a psique aprende que falar é perigoso, né? Que se expor é perigoso. E aos poucos vai perdendo a coragem, vai perdendo a confiança. Tá? E aí nós temos o risco 2, que é a falta de direção. Sem direção, o grupo vira o quê? Vira um conjunto de encontros soltos, né? Tá cheio aí. Eu vou juntar essa prática, e aí vai ser bom, porque isso, né? E a direção não é um roteiro rígido, tá? Porque
eu tô pensando uma coisa, ia falar outra e parei e pensei pra eu formular, né? Gente, eu tô um pouco ansiosa, vou falar a verdade. Tô um pouco ansiosa porque hoje foi o primeiro dia de escolinha e eu fui buscar a Brígia agora há pouco. E ela saiu chorando porque ficou lá, né? Quase o dia todo, não me ligaram, deu super certo. Mas ela saiu chorando e aí agora ela tá com o papai brincando e eu tô meio assim, né? Meio lá e meio cá, mas enfim, gente, bora. Quem é mãe entende. Ai, gente, vai passar. É o primeiro dia. Quando a gente começa o grupo com encontros soltos, né? Cada dia é uma coisa. Isso é uma fórmula para mascarar uma insegurança também. Uma insegurança de conseguir ou de não saber se, ou enfim, uma insegurança de estruturar um grupo com começo, meio e fim. Um grupo com contorno, um grupo com direção. E aí, não, mas se eu criar tudo isso, eu vou ser rígida demais. Direção não é rigidez, tá? Direção é travessia. É saber qual sofrimento psíquico esse grupo ajuda a organizar. É saber qual é o passo possível ali no tempo que você tem com o seu grupo, né? Então, quando você tem toda essa direção, você consegue trabalhar a sua autonomia e possíveis contratempos ali com o seu grupo, né? Então, quando falta essa direção, o grupo ele perde a coerência, ele vai perdendo ali o ritmo, lógico, vai perder a progressão e, consequentemente, não perde o sentido, né? Então, quando perde tudo isso, a intensidade ali vai virar um ruído, vai virar, tipo, tentou ser profunda, tentou, mas, né, ficou sem sentido, né? O grupo ele vira uma jornada, vira uma conversa prolongada, tá? O próximo risco é a insegurança, tanto do campo quanto da facilitadora, né? Existem dois tipos, mas essas duas inseguranças. O que acontece? Já que falei na live anterior sobre a triagem, né? Sem esse contrato vivo. As pessoas, elas entram com expectativas incompatíveis quando isso não é feito. Então, a expectativa é uma força de criar o campo, de você saber quem vem, de você preparar. Então, uma pessoa, ela pode entrar achando que vai ter terapia individual dentro do grupo. E aí, uma outra entra querendo ser acolhida sem limites, quer atenção só para ela, né? Essa é a pior, né? A outra querendo ensinar e aconselhar todo mundo, né? Isso tem de monte. E também tem a que entra com medo de ser vista, né? Enfim, eu acho que um dos piores riscos como terapeuta e como terapeuta responsável é o risco agudo. Sabe aquele risco de que a pessoa espera a salvação e ali passa a acontecer uma crise, né? Alguma questão ali dela veio à tona, né? Ou já estava e ela estava nesse processo debilitado e entrou no grupo, enfim, né? Então, isso é muito importante observar. E aí, acontece que a facilitadora, ela começa a sentir que precisa controlar tudo isso, né? E aí nasce um ciclo perigoso, né? O grupo fica instável, a facilitadora fica ansiosa, a ansiedade vira improviso, e improviso aumenta o quê? A instabilidade. E, gente, quando a gente fala sobre isso, né? A insegurança, ela acaba se espalhando como um clima. O que acontece? O grupo, ele aprende que aqui é imprevisível demais. E quando um campo é imprevisível demais, as pessoas, elas acabam fazendo o quê? Se defendendo. E aí a terapeuta começa a achar que é fuga, né? Ela só está se defendendo de algo que é imprevisível, de algo que, né, tá fora do que ela achou, né? Esse é um dos perigos.
E aí nós temos o abandono, a sensação de abandono, tanto no encontro, durante os encontros, quanto no encerramento. Então, o abandono não é só acabar. O abandono é terminar sem borda, né? Quando você termina ali o seu encontro. Porque sem um fechamento consistente, as pessoas saem do encontro abertas demais, sem uma síntese, sem gesto de retorno ali à vida. Isso aumenta uma demanda fora do grupo. Mensagens, pedidos individuais, né? Pedidos de ajuda individuais, busca por colar ali no facilitador, né? E isso, além de desgaste, cria uma certa dependência. Então, quando o ciclo ele termina do nada, sem preparo, sem ritual, sem encaminhamentos, o grupo ele deixa uma ferida. Acabou e eu fiquei sem chão. Acabou e eu fiquei com isso aqui aberto. E aí vai lá e leva para quê? Para sua terapeuta, né? Já vi muito de encontros de arte terapia, encontros de mandala terapia, leva a mandala lá para psicóloga. A psicóloga não trabalha com isso, se vira lá, né? Então acontece muito, né? Então mesmo que o grupo ele tenha sido bom, o final mal feito ele também quebra a confiança, tá? Tá na moda acontecer esse tipo de grupo, de fazer grupo, fazer a prática e não fechar, e deixar lá as pessoas com as questões abertas. Por quê? Porque isso, gera o quê? Né? Money, né? Só que, gente, não tem estrutura, não tem chão. Eu vou falar isso nos próximos encontros sobre exatamente isso, porque isso gera dinheiro, né? Eu vou ficar rica com isso, vou ficar milionária com isso. Não. Mas é a curto prazo. Não tem sustentabilidade, não tem processo nisso. Sabe, você pode ganhar dinheiro em 1, 2, 3 encontros depois, né? Por quê, gente? As pessoas falam, as pessoas se comunicam, tá? E isso é irresponsável. Isso é irresponsabilidade por parte de instituições e por parte da terapeuta, tá? Próximo risco, o caos grupal. Existe ali um invisível que se acumula. Você viveu isso, você viveu sendo participante do grupo, de deixar aberto, de ficar com as questões abertas? É sobre isso, né? Porque eu não vi quando que você comentou também. Gente, isso acontece demais. Eu acho uma irresponsabilidade, um risco absurdo. E é isso que eu quero conversar com vocês, eu quero trazer para vocês, porque grupo é bom. Eu vou falar mais disso, mas vamos pro último risco aqui, para eu não perder o fio da meada, tá? O caos grupal, o invisível que se acumula, né? Esse é o risco que quase ninguém nomeia, porque ele não explode como crise, ele se acumula como clima. Então cabe a monopolização, alguém ocupa tempo ali no grupo e some, né? Vou falar, ocupar o tempo e de repente, some. Retraimento, alguém se apaga e ninguém percebe, nem a facilitadora não está percebendo ali aquela pessoa que nem fala nada, tá? Conflitos, o que acontece? Ataques sutis ali, ironias, tensões, isso acontece. Não muito, mas acontece. Subgrupos, aquelas famosas panelinhas. Aí começa a comparação, mas a minha dor é pior. Mas eu sou pior. Mas eu menos. Mas eu também pertenço. Né? Aí vai. E aí, um favoritismo percebido, que
facilitadora dá mais atenção para fulana de tal, né? Isso acontece também. E alguns silêncios defensivos, né? Não é insegurança, não é falta de integração, é medo, né? Insegurança, medo de falar, medo de se expor, tá? Então, o mais delicado é que tudo isso pode acontecer dentro de uma aparência de um grupo calmo. Então, o caos, ele nem sempre é barulho, né? Ele nem sempre é visível. O caos, às vezes, é gelo. O caos é silencioso também. Então aí vem um medo muito comum e muito humano. É um medo que intensifica esses riscos, que é o medo de fazer triagem e perder gente. E com isso, perder o dinheiro. Tá? Isso acontece muito. E esse medo, ele cria uma ilusão. Se eu encher o grupo, eu garanto sustentabilidade. Só que a turma cheia, sem base, ela costuma gerar o oposto. Ela costuma gerar evasão, instabilidade, reclamação, desgaste e quebra ali de reputação. Sustentabilidade real, ela nasce da coerência, não nasce da lotação, tá? Então, se você, terapeuta, busca ter essa sustentabilidade através de grupos, entenda, tenha coerência, tenha entendimento do começo, meio e fim. E começo, meio e fim não é só a parte da condução, tem a parte do antes e tem a parte do depois do seu grupo, tá? Então, só para ficar claro, triagem não é exclusão, triagem é fertilidade de campo. Tati, o que é isso? Dá uma olhada na live que eu fiz, nas outras duas lives que eu falo bem sobre isso, tá? Mas da cliente achar que ficou aberto e levar para psicóloga. Então, o seu caso é diferente, né? Você estava fazendo ali a nossa supervisão e nós estávamos lidando com uma pessoa um pouco ansiosa, né? Com algumas questões ali, né? Sem esperar. Então, não se apegue a esse caso. Ele que eu lembro eu sempre lembro também dele, mas esse é um caso assim, fora do... E não foi em grupo também, né? Foi individual. E não teve paciência para o processo, porque ela queria a resposta rápida, né? Resposta mágica. E não tem, gente, não tem. Eu não vou expor muito esse caso, mas não se apegue, Irmã. Fica tranquila. Gente, mostrar a solução. Qual é? Sim, tá vendo? Bora que bora. Você precisa controlar tudo. Não precisa. Você precisa sustentar, né? Estrutura, contorno, condução sem invadir, tá? Isso aqui é o que a gente vai trabalhar. A sustentação, ela tem um tripé simples e bem exigente. Sustentação em grupo tem uma tríade que eu repito sempre. Ai, gente, me deu vontade de espirrar. Qual é a estrutura que eu repito sempre? Estrutura, contorno e condução. Estrutura, contorno e condução. Identificar, conduzir e tratar, percebe?
Você não precisa ser perfeita, você precisa ser a guardiã do setting, né? O que é isso? Você entender ali, você está olhando, você dá o contorno para esse momento, né? Para esse campo terapêutico, seja online, seja no presencial. Você dá contorno, você mantém tudo ali numa ordem, tá? Porque você sabe conduzir, você sabe dar o contorno. E aí tem a estrutura. Estrutura é a direção, né? Já falei que a direção, ela é travessia. Então, a pergunta para você fazer do seu grupo, sobre o seu grupo, é: que sofrimento psíquico este grupo ajuda a organizar? Porque organizar, quando a gente fala sobre organizar, a gente não está falando sobre curar aquela questão. Organizar é dar forma, é dar linguagem, é dar recurso para que a pessoa não seja engolida pelo seu estado interno, tá? E daí nasce a travessia, né? A travessia do grupo. Da sobrecarga mental, física, seja o que for, para autorregulação possível, tá? Da autocobrança para pactos que ela faz com ela mesma, né? Olhar para dentro dela mesma, de desconexão para um centro interno, né? De um silêncio interno para uma expansão segura. Percebe? Saber lidar com a situação apesar da dor, isso é muito importante, né? E quando a gente fala de estrutura, a gente fala também de tempo ético. 4 encontros, eles não prometem o que vai precisar de 12 encontros para sustentar. 6 encontros pedem foco, pede progressão clara, percebe? Saber o quanto de encontro é muito fundamental para a criação do seu grupo. Então a estrutura, ela impede o encontro de virar cada dia uma coisa. Ela para de ser um improviso, né? Porque, gente, o improviso no campo grupal custa caro. Custa caro, custa caro nas questões financeiras e custa caro nas questões psicológicas da terapeuta e dos clientes. Porque aí entra lá a síndrome da impostora e uma série de outros sentidos. E aí nós temos o contorno. O contorno, ele começa antes do grupo começar, como eu já falei. Público definido, para quem é e para quem não é. E quando eu falo para quem não é agora. Pode ser para quem não é, mas para quem não é agora. Quais são os critérios mínimos? Inclusão e exclusão, atendimento, para você saber, né? Triagem. A triagem pede formulário, pede conversa, uma conversa breve, quando necessário, né? Os contratos vivos são sigilo como acordo, a não gravação, respeito na hora de falar, né? Respeitar os seus turnos de fala, os atrasos, né? E aí nós temos a abertura e o fechamento consistente de cada encontro e para finalizar todo o processo, né? A gente precisa desse contorno, né? Dessa margem aí do encontro. Então, quando eu falo contorno, não estou falando de frieza, eu estou falando de maturidade. De maturidade ao dizer: eu te acolho, mas eu não te exponho. Eu cuido do grupo
como um campo, não como confissão infinita. E aqui mora uma virada de maturidade profissional, porque você não perde pessoas quando você faz o contorno, você perde ilusão e ganha aí a permanência, a confiança e reputação. E aí o último é a condução, que é um manejo ali de você conduzir sem invadir. E é aqui que muita terapeuta confunde conduzir com interpretar. Tá? Você conduzir é diferente de você estar interpretando, tá? Um grupo, dentro de um grupo, muitas intervenções elas são processuais. Elas não são só pessoais. Você cuida do entre nós, tá? Então, a condução é você coordenar turnos, é nomear clima, né? Proteger ali o espaço, né? É uma série de questões que você precisa saber para poder contornar aí uma crise. Você saber contornar uma crise é você ter um protocolo para isso. Né? Então a condução, ela tem frases que parecem simples, mas ela muda o campo, né? Vou dar um exemplo, eu vou pausar ali um instante para abrir espaço para outras vozes, né? Espera um instantinho, vou abrir agora espaço para outras pessoas falarem, para outras vozes, né? Para outras almas se expressarem. Então, é importante a gente saber essas... Ai, Tati, nossa, fases prontas. Sim, te ajuda. Te ajuda no momento ali que, puxa, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Aquela pessoa está se expondo demais, está falando demais, eu não sei o que fazer. Pronto, tem frase pronta. É só falar. Aqui que mora a chave de tudo. É a chave do baú do tesouro. Condução não é só ter respostas. É você saber sustentar bordas. Então, o que eu faço com essas frasezinhas prontas? Você sabe o que faz? Se você não sabe, eu tenho um convite para você. Como terapeuta, né, o que move esse trabalho é algo muito íntimo, né? A gente, como terapeuta, a gente tem um chamado, né? O desejo ali de ajudar mais pessoas, né? De poder trazer ali o entendimento para dores de outras pessoas sem você se quebrar. Né? Então, se você está me ouvindo, se você sentiu um nó aí, um sim, um misto de vontade, um misto de medo, eu também já estive neste lugar, né? E é o lugar do chamado, é o lugar também do risco, porque quando a gente tenta no improviso, a gente está se arriscando. E eu preciso te dizer com honestidade que adiar essa decisão tem um custo, gente. Tem um custo. Você, vou deixar para depois. Sempre deixar para depois tem um custo, né? Porque muitas vezes é uma ansiedade disfarçada. Então, quando você adia, quando você segue no 1 por 1 aí de atendimento 1 por 1, ou quando você segue, eu vou montar um grupo, mas ainda não é a hora, porque ainda não estou pronta, né? Enfim, você segue carregando uma insegurança que cresce porque você não tem um mapa. E existe um custo ainda mais delicado, porque quando você tenta fazer seu grupo sem um contorno, é óbvio que ele vai dar errado. E aí vai ficar uma ferida. E essa ferida vira crença. Grupo não é pra mim. Eu não sou capaz. Né? Eu ainda preciso estudar mais. Fez um grupo, deu super ruim. Preciso estudar mais, vou fazer o curso XYZ. Mas muitas vezes não é que o grupo não seja para você. Não é que isso não seja para você. É que você tentou sem sustentação.
E aí eu digo que o workshop, ele vai evitar isso. Porque eu venho conduzindo terapeutas já tem anos. E eu venho conduzindo grupos tem mais anos ainda. Eu criei esse workshop, esse mini curso, né? Porque já foi além do workshop, para evitar esse caminho de dor. Né? E eu não vou prometer para você que vai ser fácil. Porque não vai, tá? Não é fórmula mágica. Não vou te dar fórmula mágica. Por mais que eu te dê alguns protocolos, te ensino a mais B mais C, não é fácil. Por quê? Porque o grupo, ele é vivo, tá? Mas eu trouxe ele para tornar mais simples e possível para que você possa criar uma autonomia. Para que você não possa começar ali do zero. Para que você não possa decidir ali do impulso. Vou fazer esse curso, esse grupo, porque esse grupo... Né? Então, no workshop Criando Grupos Terapêuticos, com estrutura, ética e presença, eu te entrego esse sistema completo e aplicável. Eu vou te entregar o recorte de um tema como travessia, né, objetivos operacionais ali possíveis para que você possa, né? Eu vou te entregar um grupo pronto para que você possa se inspirar como que vai criar os seus outros grupos, porque você vai criar um grupo dentro do mini curso, tá? Público, critério, triagem, tudo isso pronto. Você só vai colocar na sua linguagem e, né, para que aquele grupo, eu tô te entregando uma forma justamente para você ter autonomia, para você criar infinitos outros grupos, sem precisar voltar, né, sem precisar ter essa insegurança, porque você vai entender o beabá, tá? Eu vou te entregar o contrato vivo sobre a sustentação do setting, a condução do processo e o manejo ali, como manejar sem invadir, né? Enfim, a sustentabilidade financeira como ética, que é o que eu falei aqui hoje, eu vou te entregar isso. Então, se você quiser que eu te diga qual é o sinal mais honesto de que você está pronta para começar, não é a ausência de medo, é a presença de contorno. Então, gente, deixo aqui para você essa live, esses ensinamentos e esse convite para você participar ali do nosso mini curso, né, do grupo terapêutico. Gente, criar grupo terapêutico não é juntar pessoas, tá? É juntar processos humanos, é juntar processos únicos, processos de alma. E quando existe estrutura, contorno e condução, o círculo ele deixa de ser caótico e passa a ser fértil, tá bem? Deixo aqui para vocês esse convite e também as outras lives para você assistir, para você entender tudo. E qualquer dúvida, vai lá no grupo, tira a sua dúvida, ou quinta-feira estarei aqui novamente para ensinar. O que eu vou ensinar quinta-feira? Vai ser... Ai, peraí. Eu tô transmitindo no Instagram e gravando pelo Meeting para publicar lá no YouTube, tá, gente? Como saber se você está pronta para conduzir grupos? Porque, gente, olha só, né? Eu ensino na prática. Não sei se vocês já perceberam isso, quem não é minha aluna. Eu tô fazendo uma triagem aqui com vocês, percebe? Porque, eu vou fazer um grupo, nossa, eu vou entrar nesse curso porque eu quero fazer grupo. E se não for pra você? Né? Então, eu não quero que você entre lá, que você gasta seu rico dinheirinho pra não ser pra você, tá bom? Eu quero te ensinar porque eu quero que você saia dali com um grupo pronto e eu quero te acompanhar na condução, né? Na criação ali, no manejo ali desse grupo, tá bem? Então, te espero quinta-feira. Beijos, até a próxima.